Senhor. Amém. Bom né, irmão, estar na casa do Senhor para louvar e engrandecer a Deus, para aprender dele. Deus, ele é bom e maravilhoso para conosco e tem nos ensinado todos os dias. A palavra do Senhor, irmão, nessa noite, a Al falou para mim trazer a palavra. Eu estava meditando no Salmo 135 e eu vou ler apenas uns 4 versículos, e fica o Salmo 135, do 4 em diante. Pois o Senhor escolheu Jacó para si, e Israel para a sua propriedade. Pois eu sei, o Senhor é grande, o Senhor supera todos os deuses. Tudo quanto aprove o Senhor, nos céus e na terra, nos mares e em todas as profundezas, ele o fez. Ele que dos confins da terra faz subir as nuvens, faz os raios para a chuva, tira de seus atos a ventania, feriu o primogênito do Egito, desde o homem até o gado. O Senhor realizou em pleno Egito sinais, prodígio contra Faraó e todos os seus sábios. Feriu numerosas nações e reis, poderosa tirou a vida. Seom, rei dos amorreus, Ogum, rei de Bazar, e todos os reis de Canaã. E deu a terra deles como despojo, em herança a Israel, seu povo. O Senhor, teu nome dura para sempre, e a tua geração, Senhor, de geração em geração. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, irmã, à noite, no horário do trabalho, quem percebeu a palavra que o pastor leu, o louvor das irmãs, vem falando da provisão que Deus deu. Então aqui nesse salmo, é o salmo de louvar ao Senhor. Aqui Davi louvava ao Senhor pelas benevolências, pelas grandezas, pelo poder que Deus agiu através das nações. A Bíblia diz, se nós ler aqui o versículo, o Senhor realizou em pleno Egito sinais, prodígio contra Faraó e todo o seu sábio. A Bíblia nos relata que o Senhor, quando ele fez uma promessa para Abraão, ele disse que Abraão seria pai de uma grande nação. E a tua nação seria grandiosa, como as estrelas do céu e como a areia do mar. E a Bíblia diz que Deus falou para Abraão: saia do meio da tua parentela e vai a um lugar onde eu te mostrarei. Deus não mostrou para Abraão, Deus disse que ia mostrar. Mas a Bíblia diz que Abraão se levantou, Abraão pegou a tua esposa, pegou algum dos seus servos e saiu em procura daquilo que o Senhor disse que ele faria. Mas a Bíblia também diz para Abraão que um período o povo dele seria escravo. Por 400 anos, o povo de Abraão, o povo de Deus, ele seria escravo. E se nós ler aqui, quando o Senhor agiu lá no Egito, quando o Senhor trabalhou no Egito, levantou Moisés para libertar o povo, era porque a promessa que Deus falou, a profecia que Deus falou para Abraão já tinha se cumprido. O povo já era escravo. A Bíblia diz que Jacó, com os 12 filhos e filhas, foram para o Egito através de José. A Bíblia diz que José, louvado seja o Senhor, quando ele foi enviado para o Egito, ele foi enviado como escravo, vendido pelos seus próprios irmãos, porque José era um dos filhos menores de Jacó. Jacó já tinha filhos homens, feitos, casados, que tinham família. Mas eles, por a inveja de José, venderam José pelas moedas para ser escravo. E a Bíblia diz que José foi para o Egito. Chegando no Egito, a Bíblia diz que José foi agraciado por Potifar. Foi levado para uma casa. E a Bíblia diz, irmão, que tudo que José colocava as mãos, Deus prosperava.
José fazia, Deus era com ele. Porque mesmo José tendo sido escravo, mesmo José tendo sido vendido para o Egito, ele não deixou de servir ao Senhor. Aonde ele estava, ele adorava a Deus. Aonde ele estava, ele glorificava ao Senhor. E a Bíblia diz que quando José foi mandado para a prisão, através do próprio Potifar, por causa de uma calúnia da sua esposa, ele continuou adorando e exaltando e glorificando a Deus. Irmão, se nós olharmos para a história do que a Bíblia nos relata dos passados, na época de José, na época de Jacó, eles não murmuraram, eles não reclamaram contra o Senhor pela situação que eles estavam vivendo, mas eles adoravam e glorificavam a Deus, e ele cria que tudo isso tinha um propósito maior, que o Senhor estava no controle da situação. E a Bíblia diz que quando José, ele caiu na prisão, por um período ele ficou na prisão esquecido pelo homem, não por Deus. E através de um sonho que José revelou, que Deus deu a interpretação ao padeiro e o copeiro do rei, a Bíblia diz que passou-se 2 anos. Depois que se passou, que se cumpriu o sonho, Deus deu uma visão a Faraó, em sonho. E a Bíblia diz que quando ninguém interpretou, o copeiro lembrou-se de José. Deus entrou na situação novamente para dar vitória ao teu ser. Muitas vezes não passamos tempos na presença do Senhor. Mas como nós falamos hoje aqui na escola dominical, o tempo de Deus não é o meu. Ou nós como seres humanos queremos uma coisa para ontem, para já. Mas a Bíblia diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Espere com paciência no Senhor. E ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Esperar com paciência no Senhor. Irmão, a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa daquilo que ele prometeu. Se Deus prometeu algo para mim e para você, ele não se esquece. Mas basta que eu e você continue na brecha, continue na posição, no tempo oportuno do Senhor, ele vai cumprir na minha e na tua vida, porque ele é Deus e continua sendo Deus. Eu posso prometer algo para a irmã e eu posso não cumprir, porque nós somos falhos, mas Deus, ele promete e ele cumpre a sua palavra. E a Bíblia diz, irmão, que quando José interpretou o sonho do faraó, ele foi levantado, ele foi exaltado para ser governador. Irmão, se eu não me engano, José ficou 16 anos na prova. Se eu não me engano, não é, porque ele foi tirado da casa dos pais com 16 anos mais ou menos e foi governador com 33 anos. E ele foi levantado. Aí, é que eu acho interessante, como Deus trabalha. O tempo de Deus não conta o nosso. E aqui no versículo diz que Deus levantou José. E através de José, o povo de Deus foram parar no Egito. Através da fome. Porque quando Deus falou para José que aquela cidade, que o Egito, teria 7 anos de prosperidade, mas passando os 7 anos, viriam 7 anos de grandes provações, que até mesmo nunca houve abundância no Egito, porque a fome seria terrível. Irmão, mas a provação não veio só para o Egito não, as terras vizinhas também sofreu. A provação não foi só para o Egito. Mas através dessa provação, Jacó e toda a tua casa desceu para morar no Egito e ficou lá por 400 anos. E a Bíblia diz, irmão, que passando esse tempo, o povo ali servia ao Senhor. Mas Deus é tão maravilhoso e misericordioso que a nação de Deus, o povo escolhido do Senhor, é o povo que é abençoado em qualquer canto que ele está. Glória a Deus. O povo lá no Egito, o povo foi próspero. O povo era abençoado. O povo crescia. Irmão, em tudo que o povo fazia, tanto nos bens como na família. A Bíblia diz que as mulheres egípcias eram boas parideiras. Elas eram mulheres que tinham filhos, e muitos filhos e filhos saudáveis. E a nação cresceu, o povo se multiplicou. E com aumentar, multiplicar o povo, a Bíblia diz que o faraó começou a temer. Disse, olha, esse povo está muito grande. Essa nação cresceu
levantar e tomar o seu reinado. Começou a colocar o povo como escravo. O povo começou a ser escravo na terra. Começou a trabalhar para construir a cidade. Trabalhando para o rei. Mas a Bíblia diz, irmão, que a promessa que Deus faz, ela não cai por terra. A promessa que o Senhor fez para Abraão, que a nação dele seria escrava, que a nação dele seria libertada, e que dele levantaria um libertador. E a Bíblia diz que Deus usou Moisés para ser libertador do povo. A Bíblia diz, irmão, que quando Moisés nasceu, pela lógica humana, Moisés era para morrer, porque o decreto de Moisés era de morte. Mas a Bíblia diz que ao dar o decreto de morte, Deus decreta vida, e vida com abundância. Vida com abundância na presença daqueles que servem ao Senhor. A Bíblia diz, irmão, que a mãe de Moisés teve Moisés e escondeu ele por 3 meses. E é tão interessante que Deus, ele faz a obra por completo. Irmão, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Deus não faz nada pela metade. Se Deus vai te abençoar, Ele não vai te dar a meia bênção. Mas nós damos metade de nós para o Senhor. E queremos receber o completo de Deus. Não damos tempo oportuno, não damos a melhor adoração. E queremos receber do Senhor a bênção por completo. E quando não recebemos, ainda reclamamos, colocamos Deus como culpado. Mas a Bíblia diz, irmão, que Moisés foi colocado dentro de um cesto. E foi colocado no rio, aonde a irmã de Faraó se banhava. E a Bíblia diz que quando aquele cestinho passou, ela ouviu o choro do menino e adotou Moisés. E a mãe de Moisés recebeu um salário para cuidar do próprio filho. Numa terra seca, num lugar que era escrava, recebendo um salário para amamentar e cuidar do seu próprio filho. E a Bíblia diz, irmão, que quando Moisés tinha 40 anos, ele matou um homem no Egito. E aí ele fugiu para o deserto. Foi para o deserto de Padarã. E a Bíblia passou-se 40 anos naquele lugar. E lá ele casou com a filha de Jetro. E teve 2 filhos. E a Bíblia diz, irmão, que chegou o tempo de Deus libertar o povo. Chegou o tempo de Deus cumprir a palavra. Chegou o tempo de Deus cumprir o povo, mas precisaria de alguém para se levantar. E a Bíblia diz que Moisés voltou ao Egito novamente, mas não como fugitivo, porque tinha saído como fugitivo para não morrer. Ele voltou como enviado de Deus, com uma missão a cumprir, porque o povo precisava de um libertador. E a Bíblia diz que Moisés foi o primeiro legislador de Israel, porque foi o primeiro servo de Deus a reger as leis, a fazer as leis. Por isso que ele foi chamado de legislador de Israel. E aqui no Salmo diz, ó, e ele que dos confins da terra faz subir as nuvens, faz os raios para a chuva e tira os seus atos e a ventania. Feriu o primogênito do Egito, desde o homem até o gado. A Bíblia diz, irmão, que quando Deus enviou Moisés para libertar o povo, não é fácil. Muitas vezes, irmão, nós queremos tudo fácil. As coisas simples. Não queremos pagar o preço. Tudo diante do Senhor, irmão, tem um preço a pagar. Moisés, quando ele desceu ao Egito, ele podia ter dito assim, ó, vou libertar o povo, Deus mandou, ele é Deus, então vamos embora. A Bíblia diz, irmão, que veio as pragas, teve sinal, teve prodígio. Mas a Bíblia também diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Então por que Deus mandou libertar o povo? Se nós fossemos olhar para a concepção humana, se Deus mandou, ele tinha que era quebrantar o coração do Faraó para o povo sair logo. Não é por merecimento que nós fazemos, porque nós não merecemos nada. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não libertasse ao povo. E em consequência, irmão,
veio as pragas, veio as 10 pragas. Cada praga que acontecia, mais duro o coração de Faraó ficava. E mais, irmão, o povo que era para adorar o Senhor reclamava. Dizia: olha, Moisés, está vendo as pragas, mas Faraó não vai libertar. E o castigo do povo também aumentava. Primeiro o Egito dava palha para fazer os blocos, depois nem palha ele dava. E o povo reclamava diante do Senhor. Irmão, mudou-se o tempo, mas o povo não mudou. Nós somos da mesma forma. Quando não acontece do jeito que nós queremos, do jeito que nós falamos para o Senhor, nós começamos a reclamar. Ah, Deus, mas por que não foi? Mas era assim que eu queria. Mas era assim, Senhor, que eu pedi para o Senhor. E Deus disse para mim e para você: e o que eu pedi para vocês? O que eu pedi, vocês fazem? E a Bíblia diz, irmão, que quando teve a última praga, que foi a morte dos primogênitos, era no mesmo lugar, irmão. Os egípcios estavam no mesmo lugar que o povo de Deus estava na mesma terra. Mas a Bíblia deu uma ordenança para Moisés. Diz: você vai matar um cabrito, você vai passar ervas amargas, e você vai passar o sangue nos umbrais da porta. Todos aqueles que estiver dentro de casa com o sangue nos umbrais da porta, o espírito da morte ele vai passar. E a casa que tiver a marca do sangue, ele não vai entrar. E não a marca do sangue que está sobre mim, você é o sangue de Cristo, que purifica de todo pecado, de toda iniquidade, que joga por terra toda obra espiritual da maldade. O sangue de Cristo nos purifica de todo mal, assim diz a palavra do Senhor. Irmão, Satanás não tem o poder de tocar em mim e em você, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós estamos cobertas pelo sangue do Cordeiro. Estamos cobertas pelo sangue do Senhor. E nada pode acontecer sobre mim e você se estiver debaixo da potente mão de Deus, sem a permissão do Senhor. E a Bíblia diz, irmão, que quando o Espírito da morte passou, dentro do palácio ele entrou. Talvez, irmão, vigiado, mas o Espírito da morte passou lá. E a Bíblia diz que morreu o filho de Faraó. Foi aí que Faraó libertou o povo de Deus. Foi aí que Faraó libertou o povo para que o povo voltasse para adorar e glorificar ao Senhor. Irmão, a Bíblia diz que Moisés, quando saiu do Egito com o povo, era muita gente. E a Bíblia diz que louvado seja o Senhor, que era mais, pelo menos 5.000 homens. Só que não conta nem criança, nem mulheres. E ele saiu abastecido da terra do Egito. Ele não saiu com a mão desabandando. Ele levaram o seu boi, levaram a sua ovelha, levaram o seu jumento, levaram o seu ouro, o seu vestido. Eles levaram tudo que era deles. O Senhor deu a bênção por completo, para que o povo fosse livre. O preço da liberdade. Mas quando chegou diante do Mar Vermelho, o povo reclamaram contra o Senhor. Deus, ele é Deus de provisão. Mas nós não somos gratos ao Senhor. O Salmo 135, ele vem falando do livro, do versículo 7 ao versículo 8, sobre a história da salvação. E do versículo 9, sobre a terra prometida, que o Senhor prometeu. Então, aqui no Salmo 135, Davi estava louvando ao Senhor, porque tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer. E diz aqui, o Senhor, teu nome dura para sempre, e a tua herança será de geração em geração. Nós estamos aqui porque nós somos herança. É promessa do Senhor. Somos promessa de Deus. A geração do Senhor é abençoada. De geração em geração. É abençoado os nossos filhos, a nossa casa e a nossa família. Porque estamos diante de uma promessa. Assim como Deus prometeu para Abraão. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus.
ele seria abençoado. E Deus disse para Abraão que onde quer que ele colocasse a ponta do teu pé, aquele lugar era abençoado. Onde ele colocasse as tuas mãos, seria abençoado. Porque a bênção, irmão, não era o lugar. A bênção era ele. A terra Canaã era abençoada sim, mas a bênção foi quem recebeu. Aleluia, Deus. E o Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Aleluia. Deus defenderá, irmão, Eu creio. o teu povo. Se nós olhar para o livro de história, o livro do Velho Testamento, que ele fala mais sobre as histórias do nosso antepassado, daquilo que Deus fez, Deus sempre deu vitória ao teu povo quando ele se colocou de pé na presença dele. Deus sempre ouve, Deus sempre deu vitória. Mas, irmão, tem uma coisa: temos que crer e obedecer e estar na brecha. Não é de qualquer forma. Se o povo do passado alcançou vitória, nós também alcançaremos. A Bíblia diz que nós somos iguais. Mudou-se o tempo, mudou-se o ano, mas somos servos do Senhor. Assim como Deus foi com Abraão, assim como Deus fez uma promessa para Jacó, assim como a promessa resplandeceu sobre a casa de José, ele resplandece na minha e na tua casa, porque somos geração eleita, povo escolhido para estar na presença do Senhor, adorando e exaltando e engrandecendo Ele, fazendo a diferença onde quer que nós passar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O versículo 18. Torne-se, portanto, como eles, aqueles que os fazem e todos que neles confia. Casa de Israel, bendiz ao Senhor. Casa de Arão, bendiz ao Senhor. Casa de Levi, bendiz ao Senhor. E vós que temei ao Senhor, bendiz ao Senhor. E vós, irmão, eu e você, bendiz ao Senhor. Bendiz ao Senhor pelas benevolências, bendiz ao Senhor pelas misericórdias, bendiz ao Senhor por ter nos tirado do pecado, das garras do adversário e nos colocando nas presenças dele para ser adorador, para glorificar e bendizer o teu nome, bendizer ao Senhor em todas as coisas, irmão. Não é só glorificar e exaltar ao Senhor quando o celeiro está cheio, quando está empregado, não. Mas agradecer ao Senhor no momento de dificuldade. Porque a Bíblia diz que Davi dizia assim, ó: eu fui moço e hoje sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Porque quando nós colocamos nas mãos do Senhor, Deus zela, Deus cuida, Deus abre porta, Deus prospera, Deus tira de onde não tem e envia para que servos do Senhor que são fiel. Deus não muda. Deus nunca muda. Nós mudamos. Irmão, hoje ele estava começando na escola dominical, que nem aquele versículo que diz: se você for fiel, comerá o melhor dessa terra. Deus nunca vai deixar faltar, irmão, para você o seu básico, a sua necessidade. Deus sempre vai suprir os seus. Muitas vezes nós queremos esbanjar, mas Deus, Ele cuida nos mínimos detalhes. Às vezes nós gostamos de reclamar. Isso não estou falando dos irmãos, não, estou falando de mim mesmo. A palavra começa por aqui. Até aqui, Deus nunca me desamparou. Irmão, quando eu era casada com o Zé, o pai dos meus filhos, quando ele ficava desempregado, eu morria de medo do Zé ficar desempregado. Porque o Cleito, ele tem uma doença degenerativa e ele tinha que comer. E eu não trabalhava. Eu sempre pedia para eu não ficar desempregado. Aí o marido morreu. Eu disse: e agora, Jesus? Desempregado era mais fácil, ficava uma filha de fundo para um emprego, né? Tá morto. E Deus nunca deixou faltar. Deus sempre supriu. Hoje, continua o mesmo, mas Deus sempre tem suprido. Às vezes, irmão, nós que questionamos. Nós queremos muito. E com pouco nós veremos e veremos bem. Não precisamos do muito. E eu glorifico e adoro ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Eu não sou muito, irmão, de subir no altar para contar bênção. Não é porque eu não tenho. Deus tem me abençoado de várias formas. Tem um problema? Eu vi muito. Todo mundo tem. Mas eu tenho um bocado também.
mas Deus tem suprido as minhas necessidades. Ele tem entrado na minha casa, Ele tem dado vitória, um dia chorando, um dia clamando, mas a Bíblia diz que quando quem entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Confiar, irmão, plenamente em Deus, entregar os caminhos nas mãos do Senhor e viver dependente dele. A Bíblia diz que quando o povo passaram pelo deserto, Deus não cuidou. Mesmo murmurando, Deus cuidou. Mesmo reclamando, Deus zelou no povo. Deus deu água onde não tinha. Deus mandou maná para comer até o dia que eles entraram na terra prometida, plantaram e colheram para que o maná cessasse. Deus mandou carne porque eles queriam. Mas Deus supriu as necessidades básicas do povo. O povo não morreu de fome no deserto, irmão. O povo morreu porque reclamou. O povo pereceu porque não ficou na dispensação do Senhor. Quando muitas vezes nós não alcançamos a nossa vitória, não é porque Deus não queira dar, é porque nós não somos gratos ao Senhor pelaquilo que já temos. E Deus, Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós imaginamos e pensamos, Ele pode fazer. Por isso que Davi dizia: louve ao Senhor de geração a geração, engrandeço a Deus, porque Ele é Deus de geração em geração. Ele cuida do pequeno, Ele cuida do grande, Ele cuida do idoso, Ele cuida da família, e Ele tem cuidado de nós todos os dias, quando nós deixamos ser cuidados por o Senhor. Tem cuidado da nossa casa, tem nos dado livramento, irmão, e grande. Eu dava uma traçuzão, nunca fui fazer um jantar para 120 pessoas. Eu derrubei no chão uma panela de pressão de 7 litros, cheia de carne fervendo, não sei como ela não explodiu. Só quebrou o carro. É nas pequenas coisas que Deus tem cuidado de mim e você. A Bíblia diz que eu deitei, dormi, acordei e me levantei, porque Ele me sustentou. Tem sustentado a nossa vida, sustentado da nossa família. Então que nessa noite nós possamos, irmãos, ser gratos ao Senhor e confiar verdadeiramente em Deus. Porque quando eu confio no Senhor, os problemas que nós temos podem ser grandes, mas o meu Deus, o teu Deus, Ele é muito maior do que os nossos problemas, do que as nossas dificuldades, e Ele é muito além, mais poderoso para alcançar a minha casa e a tua casa e trazer vitória em nome de Jesus. Amém?